Gravação iniciada, presidente. Mas não apareceu a mensagem agora apareceu. Tá. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde, do dia 12 de maio de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Só um instantinho, colegas. Tá. Estava dando uma conferida aqui nas sustentações orais. Nós não teremos sustentação oral no período da tarde. Tá? Nós tivemos uma sustentação oral no período da manhã, no período da tarde não teremos sustentação oral. Ok. Ok, então, colegas, nós vamos, então, iniciar pelo item, que é o primeiro item da pauta da tarde, é o item 181, 181, são embargos da Receita Federal, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. O processo do contribuinte ou da contribuinte Hilde Birozel Maksud. Hilde Birozel Maksud. Item 181, embargos da Receita Federal. Esse processo aqui é de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então iniciar a leitura. Bom, esse processo, quando ele veio para a gente, o recurso voluntário, a gente julgou omissão de rendimentos e aplicação da multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão. Na ocasião, a gente deu parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente para cancelar essa multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, que tinha sido aplicada em concomitância com a multa de ofício, nos termos do que dispõe a súmula CARF 147. Esses embargos de declaração da Receita Federal, que é da delegacia em Campinas, ele informa que essa multa isolada, ela tinha sido transferida já para outro processo, para cobrança, e o contribuinte fez o devido pagamento da multa. Então, ela foi extinta por pagamento em 4/4/2018. Nesse sentido, eu estou concluindo por acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos para alterar o dispositivo do nosso acórdão e constar que a gente negou o provimento ao recurso voluntário. Uma vez que a única coisa que a gente estava dando provimento era a multa isolada, e ela já havia sido transferida para cobrança em outro processo, e o contribuinte fez o pagamento da multa. Então, é isso. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 181 da pauta, a conselheira relatora está acolhendo os embargos com efeitos infringentes, né, Ana? Com efeitos infringentes, de modo a constar no dispositivo, não, bem, de modo a constar que os membros do colegiado negaram provimento ao recurso. Pelas razões que a relatora acabou de expor. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não?
Márcio, como você vota? Acompanha a relatora. Gregório? Eu acompanho. Luiz? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatório. Francisco? Também acompanho. Eu também acompanho. Só um instantinho. Ana, só me lembra uma coisa, no processo anterior, a gente tinha, você disse, a gente tinha dado provimento ao recurso por causa do enunciado de súmula CARF, é isso? A gente deu provimento parcial para aplicar a súmula 147, que diz que não tem a concomitância da multa isolada e de ofício pelo não pagamento do carnê-leão. Então, mas o interessante é que, mesmo aplicando, a gente não poderia ter aplicado a súmula lá na ocasião, porque tendo em vista que o contribuinte ter apresentado um recurso voluntário parcial, sem contestação da multa isolada, o crédito referente à parte não contestada foi transferido para os autos do processo. Então, na verdade, a gente fez isso de ofício, ele nem tinha contestado. Então, quer dizer, o negócio já tinha transitado em julgado, né? Então, A gente não tinha informação que a multa tinha sido transferida para outro processo. mas a gente tinha que ele não tinha impugnado isso, né? A multa. Eu acho que seria melhor aqui, em vez de a gente negar provimento, que ficaria mais correto, agora que a gente sabe que foi transferido e tal, ele não tinha impugnado. Então, a gente deve ter aplicado de ofício isso lá, porque era um enunciado de súmula CARF, então a gente aplicou de ofício para dar provimento. De todo modo, mas ele não tinha impugnado. Então, isso, pela falta de impugnação, isso já tinha transitado em julgado essa matéria, certo? Então, a gente poderia constar no seu voto que, dado que ele não impugnou, essa matéria restou incontroversa. Então, a gente nem deveria se manifestar por isso, quanto a isso. Essa matéria já restou incontroversa, então a gente nem tem que se manifestar. Não cabe mais manifestação nessa instância administrativa a respeito da aplicação da multa isolada, porque ele não impugnou isso. Então, por isso que a gente está negando provimento. Não, ele não impugnou. A gente não está fazendo, a gente vai só se manifestar a respeito daquilo que ele impugnou. Isso, matéria, e o que ele impugnou, a gente está negando provimento. Tá, o que ele impugnou, só o que ele impugnou. Tá, então a negativa de provimento é só com relação ao que ele impugnou. Tá, entendi. Beleza, ótimo. Então tá, colegas, para o item 181 da pauta, da contribuinte, né, Ana? Eu acho que é a contribuinte, a Ilde. A Ilde, né? Da contribuinte Ilde Birozel Maxud, ficará assim o resultado. São embargos da Receita Federal. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado no acordo número tal, que é o que você cita ali no tua conclusão, de modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram o provimento ao recurso voluntário. Tá bom assim, né? Basicamente é o teu texto, com algum ajustezinho, mas é o teu texto. Então tá, colegas, esse foi o item 181. Agora vamos para o item 182 da pauta, embargos também. O contribuinte aqui é Reinaldo Miguel Leite. Reinaldo Miguel, vou falar que nem curitibano, Reinaldo Miguel Leite. Item 182, embargos da Procuradoria da Fazenda. Ana, item 182, pode iniciar a leitura.
Bom, aqui era um processo de imposto de renda à pessoa física relativo a rendimentos recebidos acumuladamente. Na ocasião, a gente deu provimento ao recurso voluntário para que houvesse o recálculo do imposto pelo regime de competência. Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional está alegando que o pedido do contribuinte foi para que fosse cancelado o auto de infração e, eventualmente, se não fosse cancelado o auto de infração, que fosse excluída a multa de ofício, fosse cancelada a multa de ofício. Os embargos foram admitidos e eu estou conhecendo dos embargos de declaração. E aqui eu também vou dar provimento por concordar com a Fazenda de que houve esse pedido também de eventualmente cancelar a multa de ofício. Então, na parte do conhecimento, eu dou parcial, após conhecer os embargos de declaração e dar provimento. Com relação ao recurso voluntário, eu vou conhecer ele em parte, porque com relação à multa de ofício de 75%, de fato, ao final, o contribuinte pediu para que ela fosse cancelada. No entanto, trata-se de inovação recursal, que é uma matéria que o contribuinte não tinha alegado na impugnação. Então, nesse tocante à multa de 75%, eu não vou conhecer do recurso voluntário. E com relação à parte do pedido de cancelamento do crédito lançado no auto de infração do recálculo do valor devido, essa parte eu estou conhecendo, mantendo o lançamento, e como foi feito no julgamento do recurso voluntário, para, ao final, determinar que o imposto devido seja recalculado sob o regime de competência e não o regime de caixa. Então, o dispositivo está assim: diante do exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para que o recurso voluntário seja parcialmente conhecido, não conhecendo da alegação de não incidência da multa de ofício de 75%. E na parte conhecida, da parcial provimento para que o imposto de renda à pessoa física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente sejam calculados utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência. Isso foi pedido pelo contribuinte ou é de ofício? Peraí que eu escrevi isso aqui no voto, mas não estou lembrando. A multa ele pediu. Não é a multa, é o recálculo. O recálculo, eu acho que ele pediu. Luiz, eu estou conferindo. Não, tudo bem, é só para fazer constar, né, os casos aí, se ele não tivesse pedido, né? Só para fazer constar que é de ofício, nada de problema. Ele pediu, tanto que essa é a matéria que foi julgada que tinha sido julgada também pela DRJ. Ok. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 182 da pauta, do contribuinte Reinaldo Miguel Leite, a conselheira relatora, então, está acolhendo os embargos com efeitos infringentes. De modo a constar que o recurso está sendo conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de não incidência da multa de ofício, é por inovação recursal, né, Ana? Inovação recursal. E na parte conhecida, está dando provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo pelo regime de competência. Isso, né? Tá. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Márcio, como que você vota? Acompanha a relatora. Gregório? Relator. Luiz? Relatora. Renata? Acompanha? Acompanha, né? Rafael? Relatora. Francisco? Relatora.
eu também acompanho. Então, só um instantinho, deixa eu só finalizar a redação aqui, só um instantinho. Desculpa a demora, pessoal. Às vezes, quando o dispositivo foge um pouquinho do padrão aqui, a gente tem que tomar uma atenção maior. Então, ficou assim, para o item 182 da pauta, do contribuinte Reinaldo Miguel Leite, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar o vício apontado no acórdão 2402.009.077. Não está no teu voto, mas eu fui lá no processo e peguei o número do acórdão, Ana. De modo que passe a constar que o recurso voluntário foi conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de não incidência da multa de ofício de 75%, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da outra julgadora pela instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, dá-lhe provimento parcial
dar-lhe provimento parcial para que o imposto de renda seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. É isso, né? Então, tá. Colegas, item 182, julgado, tá? Embargos acolhidos com efeitos infringentes nos termos que acabei de ler. Vamos agora passar para o item 183 da pauta, do contribuinte Luiz Deoclésio Massaro Galina. Luiz Deoclésio Massaro Galina, item 183, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Porque descrever a situação fática discutida nos autos, integra o relatório do acordo 175365 da terceira turma da DRJ em São Paulo, folhas 39 a 47. Trata-se do presente feito de pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte correspondente ao abono pecuniário de férias, de que trata o artigo 143 da CLT. A Derate SP George proferiu o despacho decisório, número tal, folhas 10 e 11, por meio do qual indeferiu o pleito, uma vez formalizado por meio incorreto, visto que, de acordo com o artigo 10 da Instituição Normativa da Receita Federal do Brasil, número 900/2008, a restituição do imposto de renda retido na fonte sob proventos de qualquer natureza deverá ser requerida exclusivamente mediante a apresentação da declaração de ajuste anual. O interessado foi cientificado em 8 de fevereiro de 2010, folha 18, verso, e apresentou em 24 de 2 de 2010 a manifestação de conformidade, folha 19 a 26, na qual requer desistência do pedido de restituição em relação aos valores retidos a partir de 2005. Insurge-se contra o indeferimento do pedido correspondente às retenções ocorridas em 2003 e 2004. Aí, aqui traz os fundamentos dele, peço que ele vai pular. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme a emenda abaixo. O parcial provimento se deu um deferimento da restituição do ano calendário 2004, como destaque. Visto relatados e discutidos esses autos, acordo dos membros da terceira turma da RJ, em julgamento de São Paulo 2, por unanimidade, acolher parcialmente a preliminar de legitimidade via eleita para pleitear a restituição e determinar o retorno dos autos da delegacia de origem para apreciação do mérito do pedido em relação aos valores retidos em 2004, nos termos do relatório e voto que passa a integrar o presente julgado. Ainda, feito o levantamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, folha 73 e 74, e dada a inexistência de débitos para com a União, estou autorizado o pagamento do crédito a restituir, conforme acordo da RJ, folha 77, sendo o mesmo feito a folha 78. Todavia, sem mesmo ocorrida a intimação do acordo da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 86 a 95, em 21 de 12 de 2011, no qual protestou pela reforma da decisão. Acontece que, sem razões constantes nos autos, o mesmo foi arquivado, sem análise do recurso interposto, vindo o contribuinte a requerer o desarquivamento, folha 147, e remetido os autos a esse conselho, sem outras razões, é o relatório. O recurso voluntário, folhas 86 a 95, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele eu conheço. Bom, aqui sobre a decadência de restituição, a parte da legal a gente já leu em 2 ou 3 processos meu cedo, até citando aqui o acordo de relatoria do conselheiro Luiz Henrique e do João Vitor Ribeiro Dinucci, o do Luiz eu acompanhei. Assim sendo, no presente caso, o contribuinte ingressou com pedido de restituição em 22 de 10 de 2008, em relação ao tributo pago decorrente do abono pecuniário de férias pago em março de 2003, conforme o documento de folhas 13. Tá? Assim, não merece reparos o acordo atacado, visto que decaiu o direito de restituição em relação a tal competência. Faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ultrapassou o prazo legal, porque o período de competência é março, ele entrou em outubro de 2008. Então, em relação a isso, eu nego provimento ao recurso voluntário.
É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 183 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 183 da pauta, ficará assim o resultado para o item 183. 183 do contribuinte Luiz Deoclésio Massaro. Luiz Deoclésio Massaro Galina. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 183, Luiz Deoclésio Massaro Galina. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 184, do contribuinte Altamiro Osmar Coerich. Como é que é? É alemão, acho, né? Coerich, não sei. Coerich. Altamiro Osmar Coerich. Item 184, de relatoria também do Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Integro aqui também o relatório do acordo 0728588 da sexta turma da RJ em Florianópolis, de folhas 47 e 51. Por meio da notificação de lançamento, de folha 6 a 10, foi alterado o resultado da declaração de imposto de renda a restituir de R$ 6.242,53 para R$ 389,46 relativo ao calendário 2006. Conforme demonstrativo da descrição dos fatos de enquadramento legal, folha 7, o lançamento é decorrente da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 21.285, efetuado de acordo com o seguinte detalhamento. Aí traz aqui os 5 que foram glosados. Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta na impugnação folha 2, onde, em síntese, alega as despesas efetuadas com os profissionais Jorge Aleixo Pereira, dentista, e Fabiana MC Pereira, fonoaudióloga, foram efetivamente realizadas e pagas conforme os recibos já apresentados à fiscalização. Aduz que, não obstante isso, junto ao processo, documentos por meio dos quais os referidos profissionais confirmam os valores que se encontram designados nos recibos apresentados. Em face do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação. Na verdade, é impugnação, não é manifestação de inconformidade. Julgou improcedente a impugnação. Impugnação, conforme dispositivo abaixo. Intimado em 26 de setembro de 2012, R de folha 55, o contribuinte que opôs recurso voluntário, folha 56 a 60, e documentos, folha 6176, em 9 de outubro de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões ao relatório. O recurso voluntário, de folha 56 e 60, é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele com isso. Quanto aos documentos trazidos com o recurso, os mesmos já foram apresentados nos autos quando da instrução, razão pela qual tomo conhecimento. Aí entro no mérito. Os recibos apresentados nas folhas 11 e 14 possuem quase todos os requisitos exigidos na legislação mencionada pela autoridade lançadora, sendo carecedores de endereço profissional, logo como destaco com o artigo, logo em desacordo com o artigo 8º, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei 92.50/95. Aí eu trago aqui a lei, o artigo 80 também do Decreto 3.099. Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e comprovados,
com a identificação do nome, endereço, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no cadastro da pessoa jurídica, CNPJ de quem recebeu. Conforme constou no acordo, a delimitação do contraditório restou estabelecida em razão dos pagamentos glosos em relação aos profissionais abaixo, Fabiana e Jorge Aleixo. E compulsando os autos, verifica-se que nos recibos apresentados pelo recorrente não preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º da lei, para que sejam aptos à dedução da base de cálculo do imposto de renda, ainda mais desacompanhados dos comprovantes de efetivo pagamento, tal como notificação fiscal. Desse modo, entendo que nos termos do que dispõe a legislação que rege a matéria, os recibos relacionados no quadro acima não devem ser aceitos e devem ser mantida a glosa dos valores das despesas odontológicas a eles correspondentes. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, para o item 184 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 184 da pauta, ficará assim o resultado. Item 184, do contribuinte Altamiro José Coerich. Item 184. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, 184, Altamiro Osmar Coerich. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 185 da pauta, da contribuinte Floriza Maria Domanski de Souza. Floriza Maria Domanski de Souza, item 185, também de relatoria do Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Aqui também integro o relatório do Acórdão 06-35-640, da 7ª turma da RJ de Curitiba, pelas 34 a 38. Trata-se de notificação de lançamento por meio da qual o saldo de imposto de renda restituído da contribuinte, assim notificada, relativo ao exercício 2007, ano calendário 2006, foi reduzido de R$ 6.334,46 para R$ 1.151,19. A redução do saldo do imposto restituído decorrente da revisão da declaração de ajuste anual da contribuinte, para a qual foram consideradas indevidas deduções das seguintes despesas médicas: R$ 12.500 correspondente às despesas declaradas a favor de Camila Domanski de Souza, para a qual não houve comprovação do efetivo pagamento; R$ 2.500 relativo ao profissional Nadir Rosa de Lima, para a qual não houve comprovação do efetivo pagamento e da efetiva prestação de necessidade de serviço; R$ 2.850 relativo ao profissional Alexandre Davi Andrade, referente à cirurgia plástica estética, considerado tratamento não necessário e, portanto, não dedutível; R$ 984,24 relativo ao plano de saúde GEAP, por falta de comprovação. Em julgamento pela DRJ de Curitiba, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme o elemento abaixo. O parcial provimento se deu devido ao cancelamento da glosa em relação à cirurgia plástica e restabeleceu a dedução no valor de R$ 2.850, conforme constou do acordo. Intimada em 28
de março de 2012, a de folha 40, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 42 a 47, 27 de abril de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O relatório é tempestivo e atende os mais requisitos, assim, dele conheço. E método. Eu trago a legislação aqui da glosa de despesa médica. Como se constata no dispositivo assim escrito, a legislação somente permite a dedução das despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e comprovados, com a inscrição do nome, endereço, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas ou do cadastro nacional de pessoa jurídica, de quem os recebeu. Conforme constou no acordo, a delimitação do contraditório restou estabelecida em razão dos pagamentos glosas em relação aos profissionais abaixo. As despesas relativas aos profissionais Camila e Nadir, os recibos emitidos pelos prestadores de serviço e apresentados pelo contribuinte durante o procedimento fiscal não constituem prova cabal da efetiva ocorrência dos pagamentos informados. A declaração contida em um recibo não pode ser considerada uma verdade absoluta, pois é possível que os fatos neles escritos não correspondam à realidade. Deve-se distinguir a força do recibo como prova de quitação entre as partes constantes, matéria disciplinada pelo Código Civil, da força probatória que tem o recibo perante o fisco, questão que se sujeita às normas de direito público que regem a relação tributária. Assim, tendo em vista as peculiaridades, de cada caso e visando a adequada defesa do interesse público envolvido na apuração do valor correto da obrigação tributária, a autoridade fiscal pode sim exigir a apresentação de outros documentos, a fim de verificar se o pagamento deduzido pelo contribuinte, se os pagamentos deduzidos pelo contribuinte realmente ocorreram. Aí traz a legislação. Por força do dispositivo transcrito, não há dúvida de que a autoridade fiscal pode sim exigir para acatamento da dedução das despesas médicas que o contribuinte apresente, além dos simples recibos, outros documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores correspondentes às despesas médicas declaradas. No caso analisado, a autoridade fiscal agiu corretamente ao exigir maior comprovação a respeito das despesas médicas, pois o montante declarado pela contribuinte é considerável, R$ 12.500 para a profissional Camila, R$ 2.500 para a profissional Nadir, totalizando R$ 15.000. A expressividade das despesas impõe maior alerta à autoridade fiscal, tornando necessária uma apreciação mais acurada dos fatos, evitando a possibilidade de dedução das despesas inexistentes. E aqui ele traz o resto da justificativa, tá? E, compulsando os autos, tem-se ausentes a instrução anterior ao lançamento tributário, inclusive os recibos emitidos pelos profissionais, Camila de Souza e Nadir. Neste caso, em primeiro momento, voto por converter o julgamento em diligência para o envio dos autos à unidade de origem da Secretaria de Receita Federal para, juntado no termo de intimação fiscal enviado à contribuinte, juntado de todos os documentos apresentados pela contribuinte que justificou o lançamento, e após retornar os autos para este relatório para julgamento. Nos autos não consta essa, vamos falar, movimentação anterior da intimação, da comprovante, e não constam os recibos emitidos pela Camila, pelos profissionais Camila e Nadir. Então, eu estou convertendo em diligência para juntar isso aos autos. Agora, se vocês falarem que é desnecessário, aí eu tenho um voto pronto já aqui. Colegas, em relação, então... Peraí. Tá, só um pouquinho, Francisco. Em relação ao item 185 da pauta, o conselheiro relator está propondo, inicialmente, a conversão de julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com esses documentos que o relator está dizendo que não estão nos autos. Dentre esses documentos estão os recibos, né, que não estão nos autos, né? Engraçado, né? Não tá, eu tô tentando... recibo e a notificação de comprovação. Pelo que eu entendi aí, a questão dos recibos está superada. Eu acho que a questão aí é que
a fiscalização intimou para comprovar o efetivo pagamento, e esse efetivo pagamento é que não foi comprovado. Sim, mas não consta nos autos a intimação para comprovar. A DRJ afirmou que foi isso, né? Mas... eu acho que seria, assim, se fosse eu faria assim, para botar o documento que comprova que o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento e que ele não comprovou, né? Inclusive dar ciência para ele disso daí, né? Porque assim. no mérito, como os recibos não foram invalidados por ausência de preenchimento dos requisitos, eu entendo que foram preenchidos os requisitos, entendeu? Agora, de fato, não tem a intimação para se comprovar o efetivo pagamento, entendeu? Então, por isso que eu estou propondo a diligência. Se bem que na descrição dos fatos, na notificação fiscal, na complementação da descrição dos fatos, a fiscalização coloca... E lembre-se que o procedimento fiscal ele é inquisitório, tá? Não existe contraditório ali, né? Ele é inquisitório, né? É o processo, depois da interposição da impugnação, do conhecimento do lançamento, que começa o processo realmente contraditório. Mas aqui, na descrição dos fatos, enquadramento legal, diz assim, ó, foi glosada a dedução referente à profissional Camila Domanski de Souza, no valor de 12 mil, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e referente à profissional Nadir Rosa Lima, no valor de 2 mil, por falta de comprovação do efetivo pagamento, e da efetiva prestação do serviço. Então, na primeira foi pagamento, na segunda, pagamento e prestação do serviço, conforme solicitado na intimação 450 de 2008. Então, para mim, a intimação não consta nos autos, né? Nós estamos passando... Eu me sinto mais que só se eu não acreditasse no que o fiscal disse aqui, né? Não colocasse dúvida no que o fiscal está dizendo. Mas eu não... Ou se a contribuinte disse que é mentira o que ele falou, ou dissesse assim, não é verdadeiro, ou ela disse que não foi intimada para comprovar. Aí, se ela colocasse dúvida no que ele disse, a gente podia até para afastar, mas se ela não questiona, ela não diz que não foi intimada, né? Não. Então, eu acho que se ela não contestou isso aqui, essa informação é verdadeira, né? Uma informação goza de presunção de legalidade, né? De fé pública, né? Então, eu não sei, assim, quanto a vocês, né? Mas eu entendo aqui, nesse caso, que não precisa, né? Não precisa... O Rafa, você disse que os recibos não preenchem os requisitos? Não. Os recibos, na verdade, eles não foram desabonados pela Receita. Então, assim, ela falou assim, além de não ter comprovado o pagamento, os recibos pecam quanto à ausência do preenchimento mínimo, entendeu? E isso não foi falado. Então, eu entendo que os recibos atenderam o previsto na lei, de constar os elementos. Eles não foram anexados aos autos? Não constam nos autos. Que loucura, né? Essa parte... porque daí, no teu caso, Rafael, aí, no caso, se o recibo atende as formalidades, para você tá ok, né? Não precisava de comprovação. Eu entendo, Dani, a colocação de Rafael, porque se vencido na diligência, ele vai dar provimento. E aí, para dar provimento, ficaria mais confortável se esses documentos estivessem no processo. Acho que é mais ou menos isso, né? Talvez seja melhor mesmo a diligência, né? É aquela história, pelo meu entendimento, não precisava votar, não precisava de diligência. Mas para o Rafael votar, precisaria da... Eu não falo que o auditor ou que o lançamento tá viciado porque é um texto padrão, nada disso. Mas como ele menciona um documento que não consta nos autos, entendeu? E não está mesmo, né? Você fez um pente fino, não está, né? Não consta. Então, por causa disso, até se constasse os recibos, tá bom, mas não consta nada, né?
E até eu estou voltando para o provimento porque não foram desabonados os recibos. Tá. Então, por causa disso, agora, por isso que eu estou propondo a diligência, para não ficar uma situação delicada. Entendi. Com recurso voluntário não veio. Tá, colegas, diligência, então, para instruir os autos, principalmente com os recibos, né? Com os recibos, e aí também a intimação para fazer as comprovações. Colegas, proposta de conversão de julgamento de diligência, vamos votar. Márcio, como que você vota? Acompanha. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator, pela diligência. Renata? Acompanho. Francisco? Acompanha a diligência. Ana? Acompanho. Eu vou acompanhar também, né? E aí, será que será necessário intimar o contribuinte aqui? Eu acredito, Deni, que esses documentos devem estar no dossiê de atendimento. O dossiê de atendimento foi levado ao conhecimento do contribuinte se trata de documentos por ele apresentados. Eu sugeriria que não. Talvez a unidade de origem vá apenas anexar o dossiê de atendimento da malha fiscal no processo. Vou anotar esse nome, dossiê de atendimento, e caso ausente isso daí, aí sim intimar o contribuinte, né? Apresentar os mencionados documentos. Eu acho improvável. Normalmente, os processos de malha fiscal eles geram um processo interno, que é o dossiê de atendimento, que é feito o atendimento juntamente à malha. E aí, se porventura gerar algum processo, gerar alguma notificação de lançamento, aí vira um processo administrativo de fato. Deixa eu ver como é que se colocou na resolução aqui. Porque é assim, Rafael, quando, por exemplo, se você for intimado pela malha apresentar seus documentos, você vai protocolizar os seus documentos digitalmente e vai enviar para um auditor para ele apreciar. Bom, se ele apreciar e der ok, não vai gerar processo, não vai gerar notificação de lançamento, você vai apenas sair de malha. Então, ele gera esse dossiê, que é justamente onde ficam guardados esses recibos. Por algum motivo, eles não devem ter sido reproduzidos dentro do processo. Tá. Mas mas eu acho que uma sugestão, Rafael, ali no item 2 e na resolução, em vez de colocar assim a juntada de todos os documentos, você deixou bem em abstrato, né? Uhum. Você pode colocar depois, assim, juntada de todos os documentos apresentados pela contribuinte que justificou o lançamento, vírgula, em especial os recibos, até grifa, né? Em especial os recibos das despesas médicas. Porque numa dessa, o fiscal, a pessoa lá que não está com esse recibo lá e junto que tem, aí, se não tiver o recibo, ele vai ter que ir atrás, né? Mas foi apresentado para fiscalização o recibo, será? Foi, né? Não, foi. Ela fala que os recibos emitidos pelo prestador de serviço apresentado pelo contribuinte durante o procedimento fiscal não constituem prova cabal da ocorrência. Fala que é então coloca assim, ó, em especial os recibos das despesas médicas apresentados durante o procedimento fiscal. Porque se colocar só recibo médico, dependendo da pessoa que... E às vezes quem vai responder isso aqui não é a mesma pessoa que fez, né? E aí aí se colocar sendo especificado os recibos apresentados no procedimento, aí eles vão atrás desses, né? Então, beleza. Então, tá. Aí, colegas, eu vou consignar na ata o seguinte dispositivo. Então, para o item 185 da pauta, e você percebeu, né, com certeza percebeu, né, que a profissional de saúde é parente da contribuinte, né? Deve ser irmã, talvez.
Vamos lá. Então, para o item 185 da pauta, da contribuinte Floriza Maria Domanski de Souza, ficou assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Tá? Instrua os autos com os documentos solicitados. E, curiosamente, o fato dela poder ser parente ou não, se o serviço foi prestado, se o negócio foi feito, né, a gente, de qualquer jeito, ela pagaria o parente por fazer o serviço, né? Ainda ela tivesse um desconto, alguma coisa. Mas quando o recibo que você está apresentando é de um irmão, de um pai, de um tio, aí... Não, eu entendo a colocação. É que tem uma comprovação um pouco maior, né? Um pouco mais de comprovação. Eu entendo. É que nem quando você é sócio da empresa, administrador, você compensa imposto retido, a pede a comprovação do recolhimento, né? Você tem... Não é questão de desconfiar, né? Não é questão de achar que tem algum esquema, não. É normal, né? Eu queria muito ter um irmão médico para fazer minhas contas. Eu também, se eu falar a sorte dela que meu irmão cirurgião plástico, quem me dera. Delícia. Para fazer botox e tal, né? Ia ser ótimo. Sim, tudo. Nossa, eu queria. Adoro. Rafael, teve esses recibos, teve algum prestador de serviço desse que foi pessoa jurídica? Não, foi tudo pessoa física. Deixa eu confirmar para você. Acho que é 2 só, né? 2 pessoas físicas, né? Desses que estão considerados, né? São 3 pessoas físicas. Camila Domanski de Souza, Nadir Rosa de Lima, Alexandre Davi de Andrade. Ok. Então tá, colegas. Para o item 185, então, resolução, converter em diligência para que a Receita Federal instrua os autos com esses documentos solicitados, tá? Esse foi o item 185 da contribuinte Floriza Maria Domanski de Souza. Agora vamos fazer o item 186, é o último item desse bloco de processos do Rafael, item 186 do contribuinte Milton Aquino Teixeira de Almeida. Milton Aquino Teixeira de Almeida, item 186. Pode iniciar a leitura, Rafael. Que apresento parte do voto do acórdão número 17.5416, da 7ª delegacia, da 7ª turma da RJ de São Paulo, 2, folhas 47 a 52. O contribuinte assim identificado apresentou, em 22 de setembro de 2010, manifestação de inconformidade, folhas 31 e 32, discordando do despacho decisório, número 49 de 2010, no qual tomou ciência em 27 de 8 de 2010, que indeferiu o pedido de reconhecimento da isenção por portador de moléstia grave, tendo em vista que não for apresentado o laudo médico oficial e não foi aceita a retificação da declaração de imposto de renda da pessoa física no calendário de 2003, foi apresentado intempestivamente. O indeferimento do pedido deu-se em razão do documento médico, folha 7, não tem exigência legal para o reconhecimento da isenção, pois não se trata de um laudo pericial emitido por órgão oficial, com parecer conclusivo assinado por um médico perito, estando, portanto, em desacordo com o disposto do artigo 30 da lei. Por intermédio da manifestação de inconformidade, a inventariante, certidão de folhas 3, argumenta em resumo que a manifestação refere-se à decisão de indeferimento do pedido de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre os 13 salários do ano 2004 a 2007. E o contribuinte falecido em 2008, em 2 de novembro de 2008, está errado, não é 1008, é 2008, era portador de moléstias graves, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, alienação mental, doenças essas comprovadas pelo laudo pericial anexo, identificado no Serviço Médico Oficial Federal. Esse mesmo laudo pericial foi prontamente reconhecido e aceito pelo CASSE e prontamente comunicado à Previ, Caixa de Previdência, onde reconhece que o funcionário faz jus à isenção a partir de 1º de outubro de 2008. Faz juntar documentos que comprovam que o contribuinte recebe gratuitamente do SUS
medicamentos de alto custo destinados aos portadores de doença de Alzheimer, e comprovantes de agendamento de consulta inscritas no SUS desde agosto de 2006. Em julgamento ao DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de conformidade conforme a ementa abaixo. Intimado o contribuinte 22 de 6 de 2012, termo de ciência de folha 55, e depois recurso voluntário, folha 60 a 62, acompanhado de documentos, folha 63 a 84, no qual protestou pela reforma de decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso voluntário, a tempestiva tem os demais requisitos de admissibilidade, assim dele com eles. Quanto aos documentos apresentados de folhas 63 a 84, tomo conhecimento deles e conheço eles foram apresentados junto com o recurso voluntário. Da isenção tributária em razão de moléstia grave. Aí eu trago o dispositivo da lei aqui, a gente pode passar, os enunciados no LACARF tratam da matéria. De acordo com a solução de consulta com os 2234 de 2019, publicado, pensão alimentícia, moléstia grave, isenção, até falando da questão da pensão alimentícia judicial recebida de pessoas acometidas por doença. Tem também o agravo de instrumento número tal de Minas, que destaca a emenda. Imposto de renda, isenção, moléstia grave, restituição, artigo 39, parágrafo 4º, do decreto, ausência de lado oficial, comprovação da moléstia através de outras provas, possibilidades. A emenda acima, do julgamento do agravo de instrumento que denegou seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, que atacou o acordo proferido pelo Tribunal Regional da Primeira Região, conforme a emenda. No caso, em rezante, percebe-se a autora proventos de pensão alimentícia em razão da separação judicial sujeitos, por isso, ao pagamento do imposto de renda, estão retidos na fonte desde outubro de 2001. Daí, pulo uma parte aqui, diagnóstico com neoplasia maligna desde 1996, doença satisfatoriamente comprovada nos autos, seja pelos relatórios do médico que instruem a petição inicial, tanto particulares quanto do Sistema Único de Saúde, seja pela cirurgia realizada para o tratamento da citada doença. São fatos suficientes para atender ao propósito da disciplina legal para a isenção pretendida, razão pela qual não merece cesura a sentença recorrida. O acórdão aqui atacado entendeu ausente prova por parte do contribuinte da existência da moléstia justificadora para isenção do imposto de renda, visto não ter apresentado nenhum documento hábil, assim como a especificação da moléstia. Vocês querem que leia essa parte do acórdão ou posso pular? Vou ler, é curto, são 3 parágrafos. E análise dos documentos anexados, em que pese o falecimento do contribuinte, constata-se que o requisito fundamental para o deferimento do pedido não foi atendido. Ou seja, a apresentação de laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que identifique nominalmente a doença, coincidente com a terminologia empregada pelo legislador, o CID, a data em que a mesma foi diagnosticada, bem como esclarecimento acerca de a doença ser passível ou não de controle, deixando claro se o interessado no ano de 2005 era portador da moléstia grave apontada. O documento médico de folhas 10 e 36 foi emitido pelo Hospital São Paulo, CNPJ-X, sendo que, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, bem como no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, referido CNPJ consta como uma associação privada, não atendendo, desta forma, a exigência legal. Todos os argumentos do impugnante, bem como todos os informativos juntados ao processo, embora bastante claros em relação aos serviços oferecidos pelo Hospital São Paulo, não afastam a necessidade da existência de laudo médico emitido por instituição pública. Tampouco altera a natureza jurídica do Hospital São Paulo, CNPJ tal, qual seja associação privada. Todavia, aqui discordo do acordo recorrido, visto que, de acordo com o documento de folha 10, representado a folha 67, foi atestado que o contribuinte é portador da doença de Parkinson, G20, desde outubro de 2003. Ainda que tal laudo tenha sido emitido pelo Hospital São Paulo, mencionado acima, né, sendo que nos cadastros da Receita Federal, bem como no Cadastro Nacional de Entidades de Saúde, referido ao CNPJ consta como associação privada, não atendendo dessa forma a exigência legal, como constou no acordo, agora em recurso foi apresentada a declaração emitida pelo mesmo hospital, folha 68, que consta: o hospital é uma entidade beneficente e assistente social, mantém convênio com o Sistema Único de Saúde,
e os serviços aqui prestados são totalmente gratuitos, por usufruirmos de isenção das contribuições sociais. Ainda, considero o fato de que o mesmo foi emitido antes do pedido de restituição, razão pela qual, a meu ver, estou comprovado que o contribuinte era portador da moléstia, grave elencado no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713/98, na forma da legislação. Assim, invocar o artigo 29 do Decreto 70.235, 72, volta no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, quanto ao reconhecimento da isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave, tendo direito às restituições penitenciárias. Faço exposto, volto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Eu acho que eu deixei meu microfone ligado aqui. Ficou dando retorno? Não, para vocês não, né? Tá. Não, só apareceu um chiado uma hora, mas nada demais. Mas não era meu que o chiado. Estava silencioso. E os gatinhos não estão aqui hoje. Então, colegas, em relação ao item 186 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso voluntário, está reconhecendo que o contribuinte, em relação a esses anos calendário, né, 2003, 4, 5, 6 e 7, era portador de moléstia grave, enquadrável na regra isentiva lá do decreto 3.000. Em que pese não ter um laudo médico oficial, isso, né? Em que pese não ter um laudo médico oficial, mas o conjunto dos documentos tá, tem uma súmula do CARF que fala, né, da questão do laudo médico oficial, né? Você até cita, eu acho, né? Isso, você cita, a súmula 63, inclusive. Tá, e aí o conselheiro está dando provimento ao recurso e cancelando o lançamento. Alguém gostaria de comentar esse voto? Eu estou olhando aqui a documentação. Esse hospital, na verdade, é da Universidade Federal de São Paulo. Mas a DRJ referencia ele como uma sociedade privada. O CNPJ está privado. Agora, o que a lei fala é prestação com laudo por um órgão público. Por exemplo, o médico privado que ele trabalha para a prefeitura, ele dá um laudo contratado da prefeitura, eu entendo que aí é um laudo de um órgão público, embora seja prestado por um serviço privado dentro da prefeitura. Ele está dando um laudo da prefeitura. Tem lá, o formulário da prefeitura, tem aquelas questões todas, ainda que o profissional não seja funcionário da prefeitura, digamos assim, seja um contratado da prefeitura. Isso a gente vê muito, né? Ele não precisa ser funcionário concursado, mas se ele for um funcionário da prefeitura concursado e ele vai ter uma matrícula da prefeitura, né? Ele vai fazer parte do quadro de servidores da prefeitura, não como estável, mas não como concursado, né? Mas vai fazer parte do quadro de servidores. E aí sim, ele vai estar prestando serviço público, vai emitir um laudo oficial. Perfeito. Mas eu não sei se é o caso aqui, né? Eu estou vendo aqui, o relatório está lá, está a Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Está como é que chama o símbolo dela aqui nessa documentação que ele apresentou junto com o recurso. A DRJ não reconhece esse Hospital São Paulo como órgão... Esse documento aqui a DRJ não viu. A DRJ ela foi pelo CNPJ, era um CNPJ lá de entidade privada, né? Mas esse documento a DRJ não viu, que ela veio no recurso. Tanto é que Rafael admitiu no recurso. Francisco, o documento de folha 74 é emitido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, mas é a ficha só de referência. E aqui consta que ele tem parque, embora não venha a data. Até os documentos são mal preenchidos, vamos falar a verdade, entendeu? A própria, tem um recibo de medicamento aqui da Secretaria do Estado da Saúde, que é de 2008, a validade, 2 de setembro de 2008.
Então, assim, ela juntou o que ela tinha de documento. A meu ver, atendeu a necessidade. Eu numerei a folha aqui, porque estava sem numerar. Deixa eu ver qual é a folha desse documento que eu estou aqui para falar para você. Quer pedir vista de mesa, Dani, para olhar os documentos com mais calma? Olha, se o pessoal quiser, eu posso votar já. Não sei se Tem alguém quiser. condição de votar também. É, alguém quiser. Deixa eu só ver aqui, complementar aqui. Já que eu numerei a folha, só dar uma olhadinha aqui. Que página você falou, Rafa, do documento? 86? 74. 104. 74. Ah, 74. Tá. O documento que eu estou falando é a folha 68. Tá. Esse 74, ele não tem muita informação, né? Tem data, Bom, por não isso que tem, eu estou falando. Por isso que eu estou falando, entendeu? tem... Dani, o que você acha desse da 68 aí, já que você está olhando também? Por favor. Acordo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp e a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Para mim, essa declaração é suficiente. Não é suficiente para mim. Eu estou em condição de votar. Você quer uma vista de mesa, Francisco? Não, você não. Podemos votar? Eu queria só tirar uma dúvida. Isso é 10 de 2005 ou 10 de 2003, Rafael? Está aparecendo 5. Perdão, o que, Luiz? Qual parte? Lá no laudo pericial, está lá no comecinho. Que folha? Eu estou vendo aqui no PDF do Rafael, folha 10. Aí, isso aqui é um 10 de 2005 ou 10 de 2003? Está aparecendo um 5, que se você ver o padrão gráfico da letra do profissional, tem um 3 lá em cima, e o 3 é bem diferente do formato que é desenhado embaixo, sabe? Aí eu estou em dúvida se isso é 10 de 2005 ou 10 de 2003. O que é isso, Luiz? Inclusive, você repetiu isso no voto. Você colou a parte aí no voto. Tá lá embaixo, lá no voto você copiou. Tem o nome da pessoa, declara tal, aí tem mês, ano. 10, você leu como 2003. Eu estou lendo como 2005 isso aqui. É possível que seja 2003 mesmo. Mas se você olhar o laudo lá do 2010, você vai ver que o padrão 3 Você está falando? tem sido a mesma pessoa. O padrão do 3, quando ele bota o CRM dele, 40309, o 3, o padrão gráfico do 3, é bem diferente do 3 do suposto 3 que está embaixo. Eu fiquei em dúvida por isso. Eu não sou perito em... Sou perito... Mas eu estou vendo aqui que o padrão é claramente diferente, né? Tem uma lei que transformou o núcleo da Unifesp era a Escola Paulista de Medicina. Tem uma lei federal de 94 que transformou a Escola Paulista na Unifesp, na Universidade Federal. Mas olha só, o laudo está assinado de forma
Ele está assinado num papel timbrado do Unifesp. A lei é 8957, de 15 de dezembro de 84. Porque, na verdade, o que vai acontecer? A discussão toda, se a gente vai aceitar esse documento aí do Hospital de São Paulo, se é um laudo oficial ou não. Essa é a questão, né? O Hospital de São Paulo, ele pertence à Unifesp. Mas eu já tenho condições de votar, presidente. Podemos já fazer a coleta de votos? Podemos. Podemos? Márcio, como você vota? Eu vou divergir do relator para negar provimento. No meu entender, serviço médico oficial é apenas os entes integrantes da administração direta, autarquias e fundações públicas. Forma que, apesar de o hospital prestar serviço junto ao Sistema Único de Saúde, possivelmente mediante convênio, ele é constituído como Tem alguém com o microfone aberto. Ele é constituído como ele é uma entidade privada. E por mais que ele preste serviço gratuito, não é um serviço oficial. Nesses termos, eu voto por negar provimento. Ok, Márcio. Gregório, como você vota? Gente, ele foi federalizado por uma lei. Eu acabei de falar o número da lei. Repete o número da lei para mim, por favor. Aqui, ó. 8957, de 15 de dezembro de 94. Tradicionalmente reconhecida como instituição especializada nas ciências de saúde, a Unifesp é responsável pela formação de recursos humanos qualificados e pelo desenvolvimento da pesquisa científica em saúde. Seu núcleo de origem é a Escola Paulista de Medicina, cuja fundação remonta a 1993 e que se sustentou por meio de recursos privados e subsídios governamentais, até a federalização em 1956. Com a promulgação da Lei 8957 de 1994, a EPM transformou-se em Universidade Federal, mantendo os cursos administrados nas áreas de medicina, enfermagem, ciências biológicas, modalidade médica, fonoaudiologia e tecnologia oftalmológica, que hoje integra tecnologia em saúde. É disso que a gente está falando. É a Unifesp. Não, tranquilo. Está em condição de votar. Esse atendimento que a gente está contestando. Vocês estão contestando, no caso. Tá certo. Quem que votou? É um assunto delicado, porque... Calma. Mas, gente... Rapidinho, tem aqui no site da spdm.org.br, ele fala assim, deixa eu só pegar aqui certinho, tá aqui. Sugestão para a manutenção do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo, bem como outros hospitais, centros de assistência e unidades afins. A questão aqui, no caso, Renata, é saber se ele é um órgão da Universidade Federal de São Paulo ou se ele apenas presta serviço mediante convênio à Universidade Federal de São Paulo. Porque a universidade é uma autarquia. É um órgão, ele é da universidade, ele pertence à Universidade Federal de São Paulo. Edene, eu faço uma proposição de converter o julgamento em diligência para confirmação, portanto, se ele se trata de uma entidade autárquica ou fundacional da administração direta do Estado de São Paulo. Eu acho que é razoável mesmo. Mas não é isso que está na lei? Porque é um assunto Não, que tem mas súmula, né? detalhe é só Tem uma saber se súmula, ele gente. é um órgão ou um convênio. Porque Mas se ele um for convênio, ele é contra, eu não entendo que ele seja serviço médico oficial. Agora, se ele fosse apenas um órgão do Hospital Federal de São Paulo, ele é autárquico, então ele faz parte da administração de São Paulo, do Estado de São Paulo. Um convênio não é um ente. Eu Um concordo. convênio Não, é um ele pode instrumento ser- em ele- que entes prestam uma determinada atividade. Isso, Agora, é como é que eu vou federalizar um acordo? A gente está falando, uma coisa é um acordo, uma coisa é um ente. Ainda que seja um ente despersonalizado, como a lei admite que existam, são coisas diferentes. Convênio é uma entidade. Se ele for um órgão, se ele for uma entidade privada que presta serviço mediante convênio, eu não entendo que ele faria jus, ele poderia ser reconhecido como laudo médico oficial. E Se como ele ele for foi um órgão da federalizado? universidade... Não, calma, foi federalizado, foi a universidade, não foi, Renata? Foi federalizado? Foi. Peraí, vocês estão me ouvindo? Foi a universidade, Unifesp. Não, o que foi federalizado foi o hospital, foi a Escola Paulista de Medicina, que foi de onde surgiu a Unifesp.
que era a Escola Paulista de Medicina, que virou o Hospital São Paulo, que era conhecido como Hospital São Paulo. Não, então meu raciocínio é só saber, até porque o Rafael trouxe no voto o CNPJ e falou que se trata de órgão de entidade privada. Na verdade, Márcio, Se ele for um órgão da Universidade Federal, ele não seria um CNPJ de entidade privada, ele seria uma filial, digamos assim, ele seria um estabelecimento dentro da unidade privada. Por isso que eu estou propondo conversando de julgamento de diligência apenas para confirmar a natureza jurídica desse hospital. E até porque a DRJ não viu esse documento, ela simplesmente foi para o CNPJ. Eu concordo com a diligência. Eu acho que a gente não pode baixar em diligência para confirmar se uma entidade, se a gente tem toda essa documentação. Não? Eu acho que também não precisa, não. Agora, porque você está dizendo que ela não... Qual foi o documento que ela não viu, Francisco? Está sentindo inseguro. Folha 68, 69, por ali. 68, 69, acho que é 68, 69. Não, o laudo ela viu. O laudo pericial ela viu. É bem antes, é logo no começo dos autos. Não, mas esse documento veio no recurso. Qual? O laudo pericial? Esse documento, porque assim, o laudo foi lá, aí a DRJ contestou que o CNPJ era privado, que é justamente onde o Márcio está questionando, apesar de existir essa lei, mas o CNPJ está como privado, então tem alguma coisa aí a ser explicada. Aí ela apresentou a prova, suposta prova de que o hospital é público, é o órgão público. Posso interrompê-lo um minuto? Eu estou aqui abrindo o portal da transparência. Acabei de ver esse portal. Exato, associação privada, entidade sem fim lucrativo, atividade de atendimento hospitalar, Isso. o Hospital São Paulo. O que eu estou entendendo, pelo menos pela leitura do caso, por isso que até propus o Conversando de Julgamento de Diligência. Ele presta serviço para a Unifesp mediante convênio. Ele não é um órgão da administração pública. Ele não é nem autárquico, ele não é nem da direta, nem autárquico, nem fundacional. Consequentemente, ele não poderia expedir um laudo médico oficial. Esse é o meu raciocínio. Agora, eu estava em dúvida em relação à natureza jurídica do Hospital São Paulo, agora eu não estou pesquisando no portal da transparência. E continuo, então, com a minha proposta de negar provimento, de divergir com os termos que eu acabei de deduzir. Se ele presta serviços por meio de convênio, o laudo médico dele é oficial. É para isso que serve um convênio. Mas olha só. Inclusive, eu repasso as verbas do SUS por meio de convênio justamente por ele ter tido o convênio. Você ganha uma verba oficial e você passa um laudo oficial. Tá. Isso é uma estrutura básica do direito administrativo. Se vocês não tiverem esse entendimento, vocês estão entrando num erro muito grande. E uma outra coisa, eu tenho um entendimento aqui que está conforme o entendimento consolidado do STJ, que não precisa ser sempre hospital federal para ter um laudo, e nem precisa ser laudo oficial. E isso é uma coisa que o STJ já analisou, junto com vários órgãos do Brasil, que não existe no Brasil capacidade da gente sempre ter um laudo oficial. É uma exigência impossível que a gente faz de qualquer contribuinte que sempre venha com um laudo de um hospital público. Tanto que o Brasil não tem condições de ter sempre hospitais públicos que a gente faz convênio. A maioria dos hospitais atende pelo SUS por meio de convênios. Aí, Ana, só um detalhe. Você cria aqui uma... Esse entendimento do STJ que você falou é exatamente o que você está dizendo. Inclusive, os tribunais regionais federais e o STJ já consolidou nesse sentido que você está dizendo. Ocorre. Nós temos um enunciado de súmula, que é o 63, que nos vincula. Aí, o enunciado de súmula é muito claro, quando ele fala em serviço médico oficial dos estados, aí como é que fica, né? O STJ abre essa possibilidade que você está dizendo. Realmente, e a jurisprudência dos TRF é nesse sentido aí. Mas nós temos um enunciado de súmula que nos prende para um determinado universo de legitimados para apresentar o laudo. Isso aí... Luiz, tudo bem, mas antes disso, se eu faço um convênio, o serviço médico é oficial. Você está escrevendo mas tudo bem. através do convênio.
É o que Através do convênio, o serviço médico, é para isso que serve o convênio, para o serviço médico. Eu entendi o seu Nos raciocínio. inúmeros municípios, Brasil adentro, você tem uma estrutura médico-hospitalar pública capaz de atender os contribuintes. Aí você vai lá para o interior da Bahia, lá para o interior do Sertão, exige que tenha um hospital público, federal, estadual, municipal para atender, para dar um laudo médico oficial. Não tem, essa não é a realidade. Você tem que perseguir o objetivo da norma, mesmo o objetivo do enunciado de súmula. Olha só, mas eu vou também esclarecer mas, outra colegas, coisa. viu, eu acho que essa discussão vai longe mesmo. Vai Cada um longe. tem seu entendimento. Então, eu acho que todo mundo já está em condições de votar, né? Podemos votar, né? Só para vocês saberem, a página... Bem mais ou menos, Dani, explique condições de votar. Porque se vocês vão votar dizendo que convênio não é serviço médico oficial, desculpa, vocês não estão em condições de votar. Com todo respeito ao entendimento da súmula que o Luiz está dizendo, agora você me diz que o convênio não é um serviço médico oficial, isso não pode significar condições de votar. Ou então eu não sei o que é ter condições de votar. Tá. Colegas, nessa página do Portal da Transparência, para quem isso seja relevante, consta o CNPJ, que a DRJ cita, desse hospital. Aqui tem o nome empresarial, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, o nome fantasia Hospital São Paulo, a natureza é associação privada, entidade sem fins lucrativos, tá? Então, não é um órgão público. Pode ser que tenha convênio, como a Ana falou, mas não é órgão público. Mas eu acho que vamos votar, né? O Dani não foi eu que falei que tinha convênio, não, foi o Márcio. Foi o Márcio que tinha convênio, mas que o convênio ele ia dizer que não era serviço médico oficial. Eu não falei que tinha convênio, não. Eu nem entrei nesse detalhe aí. Então, mas por que a história do convênio entrou aqui na... O Márcio que disse do convênio. Não fui eu. Eu disse que se ele prestasse serviço público, ele poderia ser o órgão do Unifesp ou prestar mediante convênio. Então, naturalmente, são as duas opções que ele teria para prestar serviço. O hospital, nesse caso. O documento de folha 68 fala: o Hospital de São Paulo é uma entidade beneficente de assistência social, mantém convênio com o Sistema Único de Saúde SUS e os serviços aqui prestados são totalmente gratuitos, por usufruirmos da isenção de contribuições sociais. As informações inseridas nessa declaração são baseadas nos dados presentes do prontuário médico da instituição, que é elaborado por solicitação expressa do paciente e o seu representante legal, obedecendo os preceitos éticos da resolução, Conselho Federal de Medicina, número tal, publicado no Diário em 24 de setembro de 2009. Então, aqui, quem afirmou isso foi o hospital. O hospital, ele afirma que ele presta serviço para o SUS por convênio. Eu entendo o que a Ana está falando, o Gregório colocou e a Renata, tem toda uma questão, eu concordo com vocês, questão da autarquia, eu concordo com tudo isso. São duas questões. No caso aqui, o hospital está prestando um serviço para o SUS. Se ele usou uma parte grave. Eu vou dar uma ajuda aqui, ó. Ele supre o hospital do SUS, ele supre. Entendeu? Eu peguei os livrinhos de direito administrativo, que é uma lição meio básica de direito administrativo. Só um minutinho. Então, para mim, assim, a questão é o seguinte: ele está prestando um serviço, o relatório consta que ele é portador da moléstia e pronto. Eu entendo a súmula, eu concordo. Tanto é que eu estou destacando a declaração do hospital, no qual afirma que tem um convênio com o SUS. Não sou eu que estou confirmando, não é qualquer outro documento, não é nada. Eu entendo que a partir do momento que ele presta serviço para o SUS, ele atinge a finalidade de órgão público. Se falasse que é a clínica particular do doutor fulano de tal, aí é outra questão, mas aqui ele tem um documento falando. E é o documento que embasa o meu entendimento para ele gozar da isenção. Entendeu? Entendi. Então, tá. Então tá aí mais ou menos, Dani, porque eu acho que aqui dentro da função pública que a gente exerce, a gente tem o mínimo dever de julgar algo com consonância. Se vocês não têm entendimento de direito administrativo, eu acho super justo, até porque aqui a gente é um órgão tributário. Eu talvez tenha ficado algum tempo dentro da PGR, onde eu trabalhava com administrativo e tributário. Eu tenho pais e mães que ficaram muito tempo no administrativo, então eu acho que é muita coisa.
Mas, então, não me julguem de forma contrária à lei sob o entendimento que estamos para julgar. Por isso que a gente faz um convênio, para que o serviço médico seja oficial. E dentro de existir um serviço médico oficial, eu tenho até uma disponibilização da verba diferente do que eu disponibilizo para a entidade privada. Eu tenho uma cobrança tributária diversa. Eu tenho diversas outras coisas que incidem sobre aquele regime de contrato administrativo na forma de convênio. Não é a mesma coisa. E eu acho que a gente não... para mim, está sendo chocante, porque às vezes eu ligo aqui na TV e tem Globo, aí a Globo fala assim, o Bolsonaro disse que vai fazer não sei o quê. Eu falo, cara, a Globo está falando para pessoas que nunca fizeram de direito. Então, as pessoas vão acreditando. Mas a gente aqui, dentro da função de julgador, de órgão público, exercendo uma função pública, eu acho que a gente tem uma obrigação de ir um pouco além disso. Ok. Vamos lá, então, colegas. Márcio, como você vota? Vamos, de novo, não sei se já tinha começado a votação. Como que você vota, Márcio? Não estou ouvindo, Márcio. Eu já votei. Eu fui o primeiro a votar. Não, mas vota de novo. Eu vou negar provimento. Ok. Gregório? Vou acompanhar o relator. Ok. Luiz? Divergência. Renata? Eu acompanho o relator. Francisco? Eu vou acompanhar a divergência, eu vou estudar um pouco mais esse assunto. Ok. Mas... Ana? Relator. Eu vou acompanhar a divergência também. Então, para o item. Para o item 186 da pauta. 186 da pauta, do contribuinte Milton Aquino Teixeira. 186 do contribuinte Milton Aquino Teixeira de Almeida. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. Só um instantinho. O conhecimento é total, Dani. Tá. Em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, e faço em parte o julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Márcio, Francisco, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso. Esse foi o item 186 da pauta. Colegas, agora já está quase na hora do intervalo, né? Falta menos de 2 minutos para as 16 horas. Então, a gente podia fazer um intervalo e retomamos daí às 16h15, pode ser? E aí continuamos a nossa tranquila sessão de julgamento. Vamos lá, então, colegas. Rafael e Janaíne podem interromper a gravação.